soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Irmãos, boa noite, graça e paz. Depois de ouvirmos essa canção maravilhosa, a gente dá continuidade no culto dessa noite e eu lhe convido, com todo o seu coração, com a sua mente, você concentrado no que estamos fazendo, prestando culto ao Senhor, você e sua família aí na sua casa, juntos nessa noite, a abrir a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler o capítulo 12 de Romanos. E vamos fazer isso com muita atenção. Vai aparecer aí no seu visor o texto, então concentre e acompanhe comigo a leitura deste texto, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, fomos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior
Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu quero me ater aqui, junto com vocês, ao versículo 15, que nos diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Nessa oportunidade que tenho de fazer a liturgia deste culto, eu quero compartilhar com vocês, neste momento que a gente está vivendo, tão difícil, de pandemia, de sofrimentos, quero compartilhar também, queridos, que a vida, ela continua tendo a sua cor, a cor que Cristo deu a ela. O Senhor é aquele que recebe as nossas súplicas, mas também recebe a nossa gratidão. E pastor Ed Renekiewicz, ele diz que o sofrimento, ele não é uma condição que inviabiliza a experiência do contentamento. Nós podemos viver o contentamento mesmo passando hoje, como estamos passando, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Numa mesma rua, numa mesma avenida, vai ter gente ali, queridos, que perderam um ente querido, mas vai ter pessoas que ganharam um bebê, que receberam a felicidade, a dádiva de ter uma nova vida presente em casa e na família. Então, meus amados irmãos, neste culto, eu quero te estimular, eu quero poder aqui, nesta oportunidade, te incentivar a viver tendo lágrimas nos olhos também, mas também tendo muita gratidão no seu coração e procurando se alegrar, enxergar as coisas alegres da vida que o Senhor traz para nós. E à luz desse texto também, meus irmãos, nós precisamos estar perto das pessoas, nós precisamos ir de encontro às pessoas, nós precisamos fazer companhia para as pessoas, por mais que nós não sejamos agentes de solução dos problemas dos outros, mas a gente pode ser companhia para aquele que está sofrendo, e estando perto, passando junto com os outros estas dificuldades. Então, neste culto abençoado que vamos prestar, e já estamos prestando ao nosso Deus, eu lhe convido a orar, pedindo ao Senhor que venha trazer esse sentimento, não só de súplica no meio à dor, mas também de gratidão em meio à alegria. É o que esse versículo nos convida: chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Pai, graças te dou por essa noite, pelo culto de hoje. Muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos como igreja, reunidos para lhe render graças, lhe render louvores. Pai, sermos ministrados por tua palavra, sermos, Pai, ministrados pela comunhão da igreja, mesmo virtualmente, mas de forma real fazer isso, de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor abençoe todos os atos deste culto, os louvores, as orações, Pai, o clamor de cada um dos meus irmãos que estão agora assistindo esse vídeo. Pai, que o Senhor venha trazer à memória o que dá esperança, que o Senhor venha tomar os corações e ministrar tua palavra viva e eficaz em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero deixar alguns avisos importantes para a gente nessa noite. No final do culto nós vamos orar pelos pedidos de oração. Então você pegue uma caneta, um papel, anote o seu pedido de oração e junto conosco, no final do culto, após a mensagem, nós teremos um momento de oração juntos por esses pedidos anotados, tá? Esteja diante de Deus em oração, colocando o seu pedido e a sua súplica e a sua gratidão também a Deus. Um outro tópico
os nossos avisos são as cestas básicas que já estamos recebendo, irmãos, seja contribuição em dinheiro ou mantimento, você já pode trazer à igreja. Tem sido muito abençoador essa ação de entrega de cestas básicas, tem alcançado muitas pessoas. Você e eu somos parte disso e a gente pode contribuir ainda mais com as famílias que estão precisando dessa ajuda. Nós vamos retomar também, irmãos, nossos encontros do discipulado. Nós iremos usar a ferramenta Google Meet, né? Assim como já tem sido feito com o grupo de liderança, a gente tem se encontrado a cada 15 dias através do Google Meet, os jovens também, e nós vamos utilizar essa ferramenta com os irmãos do grupo de discipulado. Vai ser uma bênção, vai ser um momento da gente poder se reencontrar, ver a face um do outro, orar juntos, sorrir juntos, ler a palavra e termos um momento de comunhão também através dessa ferramenta. Então fique atento, você que não participa de um grupo de discipulado, é a sua oportunidade também de se ingressar nessa ferramenta e nesse instrumento de Deus para abençoar a vida da igreja com tamanha importância que é da gente estar junto durante a semana também, não só nos domingos por meio do culto. Oi gente, tudo bom? Julho é o mês do aniversário da IPI do Brasil e eu gostaria de contar com a sua participação, você gravar um vídeo, você, sua família, seus filhos, né? Falando para nós assim, o que é a IPI para você? O que é a nossa igreja para você? O que é a IPI de Vila Nova na sua vida? E nós vamos estar publicando nos nossos cultos, né? Durante todo o mês de julho. Então, quero muito a sua participação, né? Você põe uma beca bonita aí e faz isso pra gente. Eu creio que todos nós seremos abençoados com a sua palavra, com a sua participação, tá bom? Beijão, gente. Fica com Deus. A IP de Vila Nova, o que ela representa para mim? Ela representa, para mim, onde eu me encontro verdadeiramente com o Senhor. Eu tenho total liberdade com Ele. E é lá onde eu me aconchego. E tenho profundamente aproximação com Deus. A IP de Vila Nova, ela representa para mim um lugar em que eu consigo conversar melhor com o Senhor, me sinto mais próximo dele e um lugar em que eu me sinto acolhido por todos. Todos fazem com que eu me sinta bem e seja aceito da forma com que eu sou. Irmãos, confessando os nossos pecados, eu lhe convido à luz do texto de 1 João, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz mais, versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Confessemos os nossos pecados. Senhor nosso Deus e Pai, colocamos-nos neste momento diante da Tua presença, crendo que Seu Filho Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, hoje vive e escuta a nossa oração. Por isso pedimos perdão pelas nossas falhas, nossas iniquidades, pois só o Senhor pode nos livrar e perdoar. És um Deus misericordioso e fiel para conosco. Perdoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Muito bom estarmos reunidos aqui mais uma vez para nós, junto com vocês aí em casa, podermos louvar o Senhor e adorar a Ele, porque é o que Ele merece, né? E é por isso, irmãos, que nós temos muitos motivos para poder cantar nessa noite, celebrar aquilo que Deus tem feito por nós todos os dias. Amém.
pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelos teus feitos em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque tem nos sustentado todos os dias e é por isso que nós cantamos e celebramos. Nós te damos graças, Pai. Nós sabemos que em Ti nós podemos confiar e o verdadeiro amor, Ele lança fora todos os nossos temores. E é, Senhor, crendo nisso que nós cantamos essa noite. Quando nós temos medo, o Senhor está conosco.
Nós clamamos, Senhor, e entregamos a Ti todos os nossos temores e clamamos, Maranata. Vem, Jesus. Vem, Jesus, olhar para nós. Vem, Jesus, recolher todos os nossos temores em Tuas mãos e nos ajudar nessa caminhada, Pai, terrena, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em
Te agradecemos porque contamos com a saúde que o Senhor nos dá diariamente. Te agradecemos por todos os teus feitos, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos nessa noite. Amém. Oi, tudo bem? Olha só, a tia tá passando aqui para te pedir uma coisa. Pedir que você faça um desenho de Davi e Golias. E quando vocês mais uma coisa, caprichem no desenho, tá bom? E vocês peçam papai ou a mamãe para enviar para o grupo da igreja. Mas não se esqueçam, caprichem no desenho de Davi e Golias, tá bom? Nesse momento, irmãos, quero que nós estejamos orando pela palavra de Deus que vai ser ministrada por meio do pastor César. Que ela encontre os nossos corações e seja um instrumento de Deus para muito abençoar as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, né? Para que o Senhor, nós vamos louvar o Senhor e agradecer o Senhor, né? Por o Senhor usar o pastor César para falar da sua palavra para nós, né? Que o Senhor abençoe ele a cada dia mais e que o Senhor envia teu Espírito Santo, né? Para conduzir a cada palavra que ele falar para nós através do Senhor. Que o Senhor usa ele a cada dia mais, abençoando tudo que ele falar para nós, né? Que seja um pastor mesmo assim que colhe as suas ovelhas, fala da palavra do Senhor para nós, né? E que o Senhor dá entendimento para nós, Senhor, para todos nós entender o que Ele quer falar para nós através da palavra de Deus, que é através dele que o pastor vai conduzir essa palavra, né, para falar para nós o que ele quer falar para nós, né? Então, que Deus dá entendimento para nós e que cubra o pastor com seu manto sagrado, né, com a sua luz divina, protegendo ele, livrando ele de todo mal, dessa pandemia, né? Eu oro nesse sentido, que o Senhor abençoe a família dele, e livra eles de todo mal. E cada dia que o Espírito Santo conduz ele a falar cada dia com nós, né? E que nós possamos entender tudo que ele quer falar para nós. Esta é a minha oração que eu faço em nome do Todo-Poderoso, o Glorioso, que nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Amém. Oi, gente! Todo mundo bem? Graças a Deus. Estamos aqui, pleno mês de julho, louvando, adorando o Senhor, ainda por meio das mídias sociais, né? Mas que bom, que bênção que nós ainda temos este meio para propagar a palavra de Deus, né? Então que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu espero que você tenha cantado os louvores junto com a gente, que você esteja fazendo todas as orações com a gente e Deus esteja abençoando ricamente a sua vida aí hoje, ok? Vamos conversar então sobre a nossa série O Salvador. Bom, então nós vamos hoje falar sobre a história de Davi e Golias, que é uma história sobre vitória sobre o medo. E nesses dias que nós temos vivido, muitas pessoas têm demonstrado um grande medo, um grande temor, medo mesmo. E você, como você está? Você tem tido medo nesses dias também? O medo está controlando a sua vida?
dá uma olhadinha nesse vídeo para a gente continuar a prosear aqui depois. Bom, Dé, qual a sua visão sobre o medo em tempos de pandemia e o que nós podemos fazer para aliviar essa sensação de medo? Olha, eu primeiro o que o entrevistado falou é bastante verdade, né? Todo mundo sabe que o medo faz parte dos mecanismos de sobrevivência que a gente tem. E a primeira coisa que eu diria é o seguinte: se você está com medo, você é normal, né? Assim, só gente normal tem medo. Gente que não é normal não tem medo, porque não consegue fazer associações. Você vê um elevador cheio, você faz associação. Agora, é claro que tudo que se refere ao ser humano, você tem um certo limite aí, né? Se você ficar com muito medo, o perigoso é, por exemplo, você romper o contrato social e olhar para todos os seres humanos como transmissor de vírus. Aí a vida fica insuportável, pode ficar inclusive com as pessoas com quem você convive, né? Então, eu acredito, por exemplo, assim, continue a dar bom dia para as pessoas. Se você vai comprar pão, você compra pão. Você não precisa olhar para todo mundo como um monstro, porque aí o outro também vai olhar para você como um monstro, né? E aí esse caminho atrapalha o contrato social no sentido da vida do dia a dia. Isso vai piorar ainda mais o convívio. Mas sentir medo é normal. E agora, ao mesmo tempo, quer dizer, você não pode se entregar totalmente ao medo. Como eu digo, você não adianta também ficar embaixo da cama se escondendo. Vai chegar um momento em que, paulatinamente, a gente ia fazer agora, não vai poder fazer. Vai haver um retorno à vida gradual, racional, medido, porque as pessoas também precisam, antes da vacina, ter uma certa vida normal, inclusive por conta de imunidade de rebanho. Eu nem estou falando de economia. Então, se você cultivar muito medo, você vai ficar paralisado. Você viu que vídeo bonito, gente? Não é uma verdade? Bom, vamos prosear usando a palavra de Deus. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Nós vamos ler os versículos 4, 10, 11, 16, de 20 ao 23, 32, 33, do 37 ao 40 e o 47, tá bom? Então vamos pegar os melhores momentos dessa história, os momentos que são mais cruciais para a nossa prosa hoje, e nós vamos ler então. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura, provavelmente algo em torno de 2 metros e 70 centímetros. Um armário, né, gente? Um armário de homem. Bom demais. Sei. Vamos lá, o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Olha o medo aí. Por quê, gente? Porque um homem normal, ele tinha o quê? 1,80 m, 1,75 m. Eu mesmo tenho 1,75 m, 76 m, né? Conforme a idade a gente vai ganhando barriga, vai perdendo altura, não, gente? Não, imagina alguém como eu enfrentar um cara de 2,70 m, 1 metro a mais de homem do que eu, né? E Saul era o mais alto de todos e ele era o rei. Então se esperava, na verdade, que o rei Saul fosse o cara, né? Que fosse enfrentar o Golias, mas o próprio Saul estava com medo. Vamos lá continuar nossa leitura, verso 16 agora. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Pensa comigo, gente, 40 dias, alguém falando assim que quer matar você, todos os dias, é demais, não é não, gente? Demais. Olha os versos 20 ao 23. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e, aos gritos, chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira por fileira. Davi deixou
o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Então aqui Davi está visitando seus irmãos, o pai mandou Davi visitar seus irmãos, né? Levou comida para os seus irmãos, levou uma comida diferenciada para o chefe do exército onde os seus irmãos estavam ali, né? Naquela tropa, naquela fileira, para ter acesso aos seus irmãos. E foi bem na hora que era o momento que Golias fazia o desafio que Davi chegou. E ele ouviu todas aquelas coisas terríveis que Golias falava todos os dias para todo mundo ali. Vamos lá para o verso 32 e 33, que diz assim: Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele, do Golias. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então Golias era um homem feito. Davi, ele não tinha 20 anos, como dizem os americanos, era um teenager, um adolescente, né? Como os nossos adolescentes hoje. E Davi não era um adolescente alto, era um adolescente de tamanho mediano, próprio do seu povo, né? Então Davi não tinha treinamento de exército, Davi não tinha sido alistado, Davi era músico, Davi era pastor de ovelhas, Davi era praticamente um menino de recados do seu pai e fazia os serviços menos importantes porque ele era um caçula, era uma espécie de office boy da época, né? Então Davi, ele não tinha nada a ver com aquela situação, mas quando ele ouviu aquele gigante falando tanta coisa ruim para o povo de Deus, subiu o sangue de Davi, ele não se conteve e ele se meteu nessa briga toda. Verso 37 até o 40, e Davi continuou, agora, falando ainda para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, o vestiu com couraça, e Davi cingiu a espada sobre a armadura, tentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com sua funda na mão foi em direção do filisteu. Gente, olha só, Davi, aquele adolescente com espinha na cara, se fosse hoje ele estava usando aquele bonezinho virado para o lado, escutando aquelas músicas tuntes que os adolescentes gostam demais hoje, né? Ia ser assim o Davi hoje. Esse Davi convenceu o rei Saul, a ser o campeão de Israel, a lutar contra o gigante filisteu, né? Davi tinha essa confiança toda, não em si mesmo. Davi tinha confiança no Deus que era com ele, né? E Davi mostra aqui que Deus era com ele da seguinte maneira: olha, eu tive que enfrentar um leão, eu tive que enfrentar em outro momento um urso, eu ganhei dos dois porque Deus era comigo.
Gente, nós já vimos isso. Lembra? Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Deus era com José. Moisés tinha um bordão que simbolizava a presença e autoridade de Deus na vida dele. E agora Davi, ele está falando de uma outra maneira, a mesma verdade, né? Uma multiformidade de palavras que a gente encontra na palavra de Deus para dizer o quanto Deus é conosco. E Davi sabe que Deus era com ele porque Deus lhe deu vitórias sobre um leão e um urso. Amém, gente? Então, baseado nessa fé, é que Davi, ele quer enfrentar o gigante. Verso 47, agora Davi está falando diretamente para Golias. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Que fé confiante, né? Um momento em que todo mundo está com medo, chega um menininho que teve uma experiência com Deus e, diferente de todos os outros do seu povo, ele não teve medo. Que bênção, né, gente? Bom demais. Essa história eu acho uma das histórias mais fantásticas. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? E aqui eu queria mostrar para você como que às vezes a gente precisa aprender a ler melhor a palavra de Deus. Vamos comparar esse texto aqui com a nossa vida hoje, gente? Olha só, hoje nós temos que enfrentar alguns gigantes, alguns leões, alguns ursos, né? Na vida de muitas pessoas, o desemprego, ou a epidemia, a pandemia, ou então a questão financeira, ou estar muito tempo junto com os familiares. Algumas situações dessas são tão difíceis para algumas pessoas que chegam a se tornar gigantes, leões, ursos no nosso tempo. E quando nós estamos diante dessas situações que nós não vemos saída, gente, nós não somos Davi. Nós somos como os exércitos de Israel, naquelas fileiras lá, ninguém dando um passinho à frente para dizer, eu vou enfrentar Golias. Ninguém fazendo isso. Nem o próprio rei, lá em 1 Samuel 9, verso de número 2, fala assim para a gente que Saul era mais alto que todo mundo, além de ser rei. Nem ele estava com coragem. E eu quero ser muito sincero com você, eu acho que nós nos aproximamos muito mais de Saul e do exército de Israel com medo, né, dos nossos gigantes do que Davi. Na verdade, gente, Davi, ele aponta para Jesus. Davi, ele mostra como é Jesus, e eu fico assim, muitas vezes espantado, quando eu lembro que Jesus também era chamado filho de Davi. As pessoas no tempo de Jesus reconheciam que Jesus era o descendente de Davi, tão esperado, tão aguardado. E esse Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, que é o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus é aquele que no nosso tempo, na nossa própria história hoje, Jesus é o nosso Davi. Jesus é o nosso melhor e mais famoso Davi, um Davi verdadeiro, um Davi que realmente enfrenta todos os nossos temores, todas as nossas angústias. Jesus é aquele que vai enfrentar os gigantes da nossa vida, os leões, os ursos,
tudo aquilo que nos deixa temerosos, com medo, angustiados, e Jesus é aquele que vence os nossos temores por nós. Nós temos um herói, nós temos alguém que pegou a sua funda na mão e lançou na testa dos nossos gigantes desse tempo, né, essa pedra, e derrubou esses gigantes para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Davi então está apontando para Jesus, e nós também podemos aprender algumas coisas importantes que Davi havia aprendido por estar sempre perto de Deus, porque Deus era com ele. Uma das coisas que nós podemos aprender, eu quero chamar a tua atenção aqui, é o verso de número 33, quando Davi disse que ia enfrentar o filisteu, e o rei Saul disse que não, Davi não podia enfrentar porque ele ainda era muito jovem, né? Mas Davi estava confiante, porque Davi, ele olhava para os problemas da vida debaixo da perspectiva divina. Davi aprendeu a não olhar os leões, os ursos com os olhos de um pobre e indefeso ser humano, mas olhar para os leões e ursos debaixo do olhar de Deus. E é assim que Davi começa a enxergar Golias, né? Debaixo dessa perspectiva divina, porque muitas vezes só a perspectiva humana ela nos mostra assim que não há saída em algumas situações, mas na perspectiva de Deus sempre haverá uma saída. Na perspectiva do nosso Deus sempre haverá uma solução, e nós precisamos andar bem perto do nosso Deus, bem perto de Jesus, sermos amigos íntimos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque Ele vai nos dar o seu próprio olhar sobre as situações da vida. Amém, gente? Olha só que bênção esse aprendizado, né? Olhar os problemas da vida na perspectiva de Deus, o que equivale a dizer o seguinte: como Deus está vendo esse problema que eu tenho enfrentado? E eu quero te garantir, Deus nunca vê os problemas que nós enfrentamos como nós vemos, mas Ele nos dá graça de vermos esses problemas como Ele vê. Amém, gente? E Deus sempre usa esses problemas, esses desafios para o nosso crescimento, para que nós tenhamos uma fé robusta nele. Amém, gente? Um outro ensinamento que eu vejo aqui, que está lá no verso de número 37, quando Davi fala que Deus era com ele, porque Deus o livrou de um leão e depois Deus o livrou de um urso, e isso dava certeza a Davi que Deus também o livraria do gigante. Gente, olha só que bênção, né? Deus era com Davi, e Deus não ia deixar Davi agora quando ia enfrentar o gigante, e Davi sabia isso simplesmente porque Deus esteve com ele até agora, e não havia motivo nenhum para Davi achar que agora que ele ia precisar, Deus ia se ausentar da presença dele, né? Importante isso, sabe, gente? Isso me leva a pensar numa pergunta para todos nós aqui: será que nós temos experimentado ao longo da nossa vida alguns livramentos de Deus? Você já experimentou alguns livramentos de Deus? Talvez na área da saúde. Você já foi curado alguma vez por Deus? Ou você orou tanto assim, precisava de uma porta de emprego, de trabalho, você já não tinha mais para onde correr, mas aí Deus se mostrou fiel, amoroso, companheiro, um pai de amor, e abriu aquela porta que você precisava? Você nunca experimentou nada assim? Você já não se sentiu diante de leões, ursos,
ou até mesmo gigantes em várias situações da vida, isso nunca aconteceu com você, é a primeira vez que você está enfrentando um problema difícil na sua vida, essa pandemia. Até então você nunca teve nenhum problema que você precisasse clamar ao Senhor de joelhos. Meu irmão, minha irmã, eu estou fazendo uma pergunta retórica, porque quando eu penso em você, meu coração diz assim: é claro que você já enfrentou, eu já enfrentei situações assim. De vez em quando nós enfrentamos situações difíceis demais para nós. É uma enfermidade, é um desemprego, às vezes são problemas familiares, às vezes são problemas conjugais. A gente faz de tudo, né, para estar tudo bem e não consegue. Nós andamos de porta em porta procurando um lugar para trabalhar, somos trabalhadores, temos aquela garra do brasileiro, né, de motivação de trabalhar e tal, e às vezes a porta não abre, a gente não entende: Senhor, o que está acontecendo? Quantas vezes isso não aconteceu com a gente, ou com alguém muito perto da gente, alguém querido, né? E nós, no final das contas, tivemos uma história abençoada, porque depois pudemos testemunhar: o Senhor abriu a porta para mim, o Senhor me curou, o Senhor foi comigo. Aquele leão, eu destruí ele, aquele urso que era grande demais para mim, o Senhor foi favorável a mim. Eu tive até um gigante que eu já enfrentei e o Senhor me deu a vitória. Meu irmão, minha irmã, se você tem uma história assim na sua vida, por que agora nós teríamos medo do mundo presente em que nós vivemos? Se o Senhor continua conosco, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele está conosco aqui, presente agora, na nossa vida. Eu não estou dizendo que você não vai pegar, ou que você vai pegar, mas eu estou dizendo que não importa o que venha acontecer com você, eu quero dizer o seguinte: Deus é conosco, e de maneira nenhuma Ele vai soltar a nossa mão, de maneira nenhuma Ele vai nos deixar órfãos, sozinhos. Ele vai ficar conosco até que nós superemos todos os nossos gigantes, leões e ursos, para a glória dele. Amém? Nós precisamos aprender a ter essa mesma coragem de Davi, gente, sabe? De fazer as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, claro, tomando cuidado, claro, ouvindo as autoridades sanitárias, mas jamais motivados pelo medo. O medo não dita a vida de um filho de Deus. É o Senhor quem rege a nossa vida. Amém, gente? E mais, eu queria dizer uma coisa assim: muito cuidado, mas que é uma verdade. E assim, não estou menosprezando um momento difícil, não acho que esse vírus ele não seja letal ao ser humano, você tem que cuidar mesmo, mas eu diria para você com toda certeza, com toda confiança, que esse vírus que nós estamos enfrentando agora, ele ainda não é um gigante para nós. E eu quero dizer para você, não para você se assustar ou ter medo, porque nós estamos falando de confiança, mas nós ainda vamos enfrentar um gigante. Mas quando ele vier, da mesma forma, o Senhor será conosco. E Jesus, Ele enfrentará esse gigante e o derrotará na nossa vida. Amém, gente? E nós vamos falar mais sobre esse gigante na próxima semana, com a graça de Deus. Um gigante chamado a morte, que todos nós temos medo mesmo, mas não deveríamos ter, porque até a morte já foi vencida por Jesus e será o último inimigo que nós enfrentaremos e derrotaremos, porque Jesus já derrotou por nós. Amém, gente? Eu quero finalizar a nossa mensagem dizendo o seguinte:
O caminho para nós vencermos o medo não está na tecnologia humana. Ali nos versos 38 a 40, também no 47, quando Davi fala para Golias: hoje o povo vai saber que Deus nos dá vitória, mas não com espada. E é isso, gente. Deus vai nos dar vitórias não por causa da tecnologia humana. Embora eu respeite, não acho que a gente tenha que se desfazer da tecnologia humana. Estamos pregando a palavra de Deus usando uma tecnologia humana, né? Mas não é essa tecnologia que vai nos dar as vitórias sobre leões, ursos, gigantes nas nossas vidas. O que vai nos dar a vitória é a confiança em Deus e em seu Filho Jesus, que disse lá em João 14:1: crede em Deus, crede também em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Nós precisamos crer, e crer aqui é confiar, ter uma vida confiante, não uma vida cheia de dúvidas, de medos, de temores, de angústias que venham reger a nossa vida, mas uma vida confiante que Jesus está no controle das nossas vidas. Amém, gente? Do Senhor é a guerra e Ele é a nossa vitória. Ele nos dará vitória. E assim como Davi, ele se tornou naquele momento o caminho improvável de Deus, para que todo o povo vencesse os filisteus, assim também Jesus na nossa vida é o caminho que nos conduz à vitória em todos os momentos da nossa vida. Amém, gente? Então Jesus enfrenta o medo em nosso lugar e Ele se torna o nosso herói, o nosso Salvador. Eu quero dizer para você hoje isso assim, se você tem tido medos na sua vida, Jesus está falando assim, eu vou enfrentar o seu medo por você. Eu vou te ajudar a superar esse medo e você vai vencer esse medo, porque eu te amo, eu estou com você, você não está sozinho e eu vou te dar essa vitória, porque isso vai trazer glória ao Pai Celeste e isso vai trazer glória ao próprio Senhor Jesus. Amém, gente? Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, que todo o seu medo possa ser vencido agora pela confiança plena em Cristo Jesus. Amém? Se você tem sentido assim que tem sido vencido por medos, vamos orar comigo. Coloca a tua mão no coração, ou ajoelhe-se, ou de alguma forma conecte-se aí com o Pai, porque o Pai vai ouvir a nossa oração. Ele ouve um coração quebrantado, né? Ele não rejeita. Vamos orar. Pai Celeste, no nome de Jesus, queremos reconhecer que nós temos tantos medos, ó Pai. Queremos reconhecer que muitas vezes, infelizmente, deixamos o medo falar mais alto na nossa vida. Mas nós não queremos mais que seja assim, principalmente porque o Senhor também não quer que seja assim. E nós confiamos tanto no Senhor, nós confiamos tanto que Jesus é a resposta que o Senhor dá para todos os desafios que recebemos nesse mundo e nessa vida, que nós, ó Pai, queremos confiar mesmo de coração esses medos, para que o Senhor Jesus venha derrotá-los todos em nossas vidas, de tal forma que não permaneça mais o medo, mas a fé confiante em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida. Meu Jesus,
tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Chegou o momento, irmãos, de nós orarmos pelos pedidos de oração. A fé, a esperança não deve morrer. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, a gente encontra esperança, porque o Senhor é conosco. Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. Vamos orar pelos pedidos de oração. Paizinho querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te exalto, te engrandeço. Paizinho amado, te adoro, ó Deus, na beleza da tua santidade. Deus de poder e de graça, em nome de Jesus, ó Pai, coloco, ó Deus, diante de ti os pedidos de oração, Senhor, os quais meus irmãos fizeram, Pai. Cada um de nós, meu Deus, que o Senhor venha agindo, que o Senhor venha trazendo à existência, meu Deus, os nossos pedidos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traga cura, Pai. Abre portas, Senhor, de emprego. Cuida, meu Deus, de cada um de nós, Senhor, nesse momento difícil qual temos passado, Senhor. Senhor, não nos desampare. Opera, meu Deus, do teu poder sobre cada um de nós, Senhor. Sobre cada um, Senhor, que tem confiado em ti. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando. Senhor, eu te peço, meu Deus, e te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor está com as tuas mãos, Senhor, potentes, Senhor, estendidas sobre cada um de nós, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós viemos agora diante da sua presença, meu Senhor, pedir por cada vida, por cada um desses pedidos, Pai. O Senhor sabe a vontade de cada um dos seus filhos, meu Pai. Seja ela uma pessoa enferma, meu Pai, seja uma pessoa que esteja passando por momentos difíceis. Vai de encontro em cada um, meu Pai. Traga-lhe a paz, a tranquilidade, meu Pai. Abençoe cada um deles, meu Senhor. Caminhe ao lado de todos nós, principalmente desses que estão nesses momentos, Pai, nesse momento de pandemia, meu Senhor. Caminha ao lado deles, meu Pai. Vai de encontro e ajude-os, meu Pai, pois nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, meu Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Senhor.
e que tudo seja feito conforme a vossa vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Chegando aqui então a mais o final do culto, graças a Deus pelo Deus que nós temos, né, gente? Deus poderoso, maravilhoso, que nós podemos confiar a cada instante. Então recebam vocês a bênção do Senhor. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. A graça de Jesus, o consolo do Espírito